Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E se tem vídeo é porque hoje é terça-feira, meio-dia, horário de Brasília, não é isso, amigo? Exatamente, horário de Brasília, não é horário de Canadá, porque tem uma diferencinha de fuso aqui, então aqui é mais cedo um pouquinho, agora no inverno, lá no verão vai ser menos cedo ainda, mas horário de Brasília para todos, sejam muito bem-vindo aqui a esse canal, e o vídeo de hoje, ele tem um quê muito especial de, cara, prática real, É isso aí. checklist para que você possa arrasar nas suas conversas estratégicas aí ao longo desse ano, né? Aquele chuvaréu de gente te pedindo coisa, e aí, como que você se comporta? Qual que é o checklist? O que que não pode faltar, né, no seu caderninho para fazer as perguntas certas para essas conversas estratégicas para definir o que que vocês vão fazer esse ano? Mas antes disso, a gente tem nossos avisos de blogueirinho, não é mesmo, amiga? Quais É isso são? aí. Se você já não curtiu, não comentou e principalmente se você não é inscrito nesse canal, você precisa se inscrever nesse canal. Se inscreva, ative o sininho aí de alerta, aquela coisa que você já sabe que tem que fazer, né? Assim, porque assim você não perde nenhum vídeo massa que a gente vai deixar aqui disponível para vocês toda semana, né? E Então vamos fazer, falando vamos fazer o em. seguinte, vamos lá. 5 segundos para você fazer isso. Já dá um curtir, se inscrever no Ah, canal e deixar um comentário é. aqui. Manda assim, oi nos comentários ou um abraço para você. É o momento blogueiragem, né? É o 4. momento. Vamos espalhar a palavra, como diria meu amigo Rodney. E olha só, para esse vídeo, a nossa recomendação é que você esteja com papel e caneta ou algum lugar para você anotar, porque eu sei que você vai querer usar isso. Eu sei que você vai Puro precisar disso. suco da Você vai se acerola o esquecer. negócio. E aí, para você não se esquecer, e sempre que você precisar, você tá com ele anotado, já anota, né? E digo mais, esse vídeo é um daqueles que você vai encaminhar para mais pessoas, que você vai lembrar de uma conversa, você vai lembrar de um amigo e você vai encaminhar ele. Porque o tema de hoje é. Checklist para conversas estratégicas de T&D. E olha só, é checklist mesmo, é passo um, passo dois, passo três, o que que você tem que fazer, o que você não pode esquecer para você ter uma conversa estratégica dentro da sua área. E eu sei que é importante pelo seguinte, você vai ser muito requisitado esse ano. A gente está saindo de um ano, né, pós-pandemia que ficou meio assim, agora, né, cara, não tem mais eleição, não tem Copa do Mundo, não tem um monte de coisa que vai te tirar o foco desse ano e as empresas vão cada vez mais, estão, né, cada vez mais se voltando para a área de educação e como a gente prepara as pessoas para realmente atingirem grandes resultados ao longo do ano. E você vai precisar ter conversas inteligentes, porque também não é todo mundo que tem tempo suficiente para sentar com você, fazer um de frente com o Gabi. Esse é mais uma para quem nasceu nos anos 80. Não vai sentar de frente com você e ficar lá batendo papo, contando história. Você precisa ser muito assertivo, assertiva nas conversas quando você está falando com líderes da organização. E aí, por onde começar? Quais são, né, os assuntos que não podem faltar nessa conversa? Aliás, se você for daqueles que gosta de mandar e-mail, né, para marcar reunião e já colocar pauta dentro do e-mail, não só manda o convite de reunião, mas você já manda o convite e fala: o objetivo dessa reunião é pá, pá, pá e pá. É isso que a gente vai te entregar hoje. Hum, tá O fácil, que é hein? melhor que isso aqui, ó, Tá mamão com fácil, hein? açúcar, para Tá você fácil. nunca mais sair daquela reunião. Putz, esqueci de perguntar isso. Aliás, Putz, eu gostaria de refrasear isso, porque eu vou ser sincero que eu prefiro abacate com açúcar do que mamão com açúcar. ok, seguimos. Seguimos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a primeira pergunta que tem que ter lá no checklist, amigo? Objetivo do ano para a pessoa, para a área, para quem está te pedindo. Então vamos lá, imagina o seguinte cenário: você está lá, sossegadinha na sua mesa, sentada trabalhando, na sua casa, no seu home office, bate uma reunião, bate alguém no seu ombro e fala: olha, eu sou um líder da área tal e eu preciso de um treinamento, preciso desenvolver meu time, blá, blá, blá. Aí a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual que é o objetivo dessa área, dessa liderança, dessa gestão para o ano? Qual que é o grande objetivo dele? Né? Qual o principal número que ele vai perseguir naquele ano? Isso vai te ajudar a ter clareza lá na frente de como medir o impacto daquilo que você está fazendo ao longo do ano. Então, ter clareza sobre qual que é o principal objetivo do ano para quem está te pedindo qualquer coisa é fundamental. Isso
Já aconteceu com você, amiga, de você fazer essa pergunta e a resposta vir meio truncada, a pessoa não ter tanta clareza assim? O e como, assim. Às vezes você se surpreende com o nível de detalhe e de ideia, né, de plano já estruturado, e às vezes o quanto que a pessoa ali está um pouco perdida, e você pensa, cara, vou ter que ajudar mais essa pessoa, primeiro a entender melhor, a quantificar melhor, né? E se tá tudo E o claro, mais show de bola. Mas se a pessoa tá meio perdida, olha só, imagina você começar um projeto de educação com alguém que não tem muita clareza do que ele espera para a área dele do ano. Lá na Aí, frente, tipo, como ele é que você faz vai assim, não, tem que fazer. Eu tô tem fazendo que isso porque tem fazer? que Aí fazer. lá na Tipo, frente, peraí, como não, é que tem que você vai fazer, não. medir? Como é que você vai medir? Então, é importante fazer esse papel e fazer esse double check, né? Como a gente chama, fazer essa revalidação para todos estarem na mesma página e ter certeza, ok, é isso que juntos nós vamos perseguir. Então, ter clareza E, do qual o objetivo do ano para a área é fundamental. e é interessante essa pergunta, amigo, muito também para trabalhar na gente, né, como área especialista, porque é assim que nós temos que nos posicionar, né, como área especialista. Se você ainda não viu o nosso vídeo de informação, recomendação Opinião, e opinião. opinião, você precisa olhar isso, porque a gente fala muito isso, né? Que quando você começa a recomendar, você se coloca numa área de especialista. E a gente tem que entender que nós somos essa área especialista, né? E quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente tem que estar muito atento no que o outro está falando, porque às vezes ele te dá umas dicas e algumas pistas de necessidades que nem ele sabe ainda que Ou ele o precisa. presente, né? Que é necessário. Exato. E aí você, como área especialista, você consegue pensar aquilo e já propor alguma coisa que ele não imaginou. E aí, quando você consegue fazer esse momento de ser proativo e não do tirador de pedido, aí a sua autoridade começa a aumentar cada vez mais dentro da organização. A gente já sempre falou disso, a gente fala muito disso, né? De como você ganha autoridade e a importância de ter autoridade e os benefícios de ter uma autoridade te traz no dia a dia, no seu trabalho, na sua carreira, Uhum, e uhum. isso é uma coisa muito importante. Então, ouvir o outro dentro da necessidade dele, por mais que algumas coisas estejam claras para ele, que ele vai precisar de você, que ele vai precisar de treinamento, é muito importante. Mas às vezes ele tem ali alguns objetivos estratégicos que ele nem sabe ainda, mas você pode ajudar ele com Sim. várias coisas que ele sabe. Então, essa pergunta para mim aí é top one. Exatamente. E aí a segunda, ela está totalmente conectada com o objetivo dessa pessoa estar sentada na sua frente, pedindo apoio para ajudar a educar, a treinar as pessoas que trabalham na área dele, que é quais são as dores que essa pessoa entende que precisam ser resolvidas para que esse objetivo do ano seja atingido. Então, vamos lá. Um diretor de uma área de negócio chegou para você e falou: ó, a gente precisa treinar o público X. Daí você fala, ok, ótimo, mas qual que é o grande objetivo da sua área para esse ano de 2023? Aí ele vai falar lá, vender mais, ter menos reclamação de cliente, e vai dar lá a grande justificativa dele. Aí você, ok, e o que você entende que está impedindo ou que pode impedir você e a sua área de chegar nesse grande objetivo? Né? Quais são as dores aí que você já está prevendo ou que você já passou no ano passado e que você não gostaria de repeti-las esse ano que você entende que vai impactar. Aí é a hora que a brincadeira começa, que é quando a gente realmente vai entender a fundo o que precisa de treinamento e o que não precisa de treinamento. Por exemplo, mas você vai começar a entender, ok, então a dor dele é isso, a outra dor é isso, o que ele entende, o que ela entende que o time não está entregando é X, Y, Z, e faz a listinha. E nesse momento, cara, pergunte, tenha genuíno interesse em entender. Não é o momento ainda de dar resposta, não é o momento ainda de dar o plano salvador, é o momento de entender. Então, vai com a cabeça livre de necessidade de que eu preciso dar uma resposta agora. Não, não precisa. Você só precisa entender e ter o máximo de informação possível. E é muito importante você falar disso, amigo, porque essa é a nossa grande dificuldade, pelo menos a minha, tá? E aí me colocando na cadeira ali, porque conforme você vai ouvindo, a minha cabeça criativa começa a fervilhar, começa a Uhum, ter ideias, e aí a dificuldade é ficar quieto, porque às vezes você começa a soltar algumas ideias e você muda totalmente o ritmo da conversa. E você sim. já vai fazendo o plano de execução ali na hora. E não é isso o momento. Ali você está ali só
escutando, tendo as informações, você está ali só na parte estratégica mesmo, colhendo as informações para depois desenhar. Então, isso é uma dificuldade mesmo. Então, assim, fazer esse exercício do só ouvir e perguntar sem criar é uma dificuldade. É muito difícil. Mas isso É precisa por isso ficar que no a gente radar. fala, né? Fazer o papel de consultor do negócio. Porque o É, consultor, ele é. trabalha assim primeiro, né? Você faz o diagnóstico antes de dar o remédio, né? Então, o diagnóstico tem que ser muito bem feito, porque senão o remédio É que sai a gente errado. já vai, a gente é apaixonado, né? A gente começa a ter as ideias e criar, tipo, putz, nossa, mas aí olha só, pensei aqui numa coisa, entendeu? Não é a hora de falar Não é, isso, né? não. É a hora só de escutar e Aliás, né? Pode depois até fazer você um mantra, anota essa né? super ideia. Então, assim, eu todo o tempo eu fico assim, indo e voltando, tipo, às vezes eu falo, putz, tive uma ideia, mas não vou falar agora, não. Deixa eu desenhar ela melhor e volto com você. Não, e Porque por é isso que isso. é bom você ter um caderninho, porque daí a pessoa falou alguma dor ali, sei lá, vender mais. A minha área precisa vender mais, aumentar o número de vendas, X, tô dando um exemplo aqui aleatório. Aí você já coloca na frente assim, sei lá, para resolver eu preciso dar suco de laranja para essa galera. Mas não fala, só escreve, né? Então, assim, só para tirar É. um pouco dessa ansiedade de ter que dar uma resposta. A resposta para a pessoa não precisa ser naquele momento. O que você precisa fazer é E aí, entender. E aí, sendo bem vida real, né? Às vezes, quando eu falo isso do tipo, nossa, tive uma ideia aqui, mas não vou falar agora. Aí você gera uma expectativa no outro que já tá contando uma dor e É, fala, ai, você vai resolver? E ele fica na expectativa. Então, quando por eu que que marco a reunião de devolutiva, normalmente eles aceitam muito rápido, porque eles já sabem que, tipo, tem uma coisa ali legal, entendeu? um gatilho mental ali na conversa. É muito bom. Então vamos lá. Primeiro, você, né, cadê? Vamos pegar nossa listinha aqui, ó. Primeiro, o objetivo do ano. Então, você entendeu claro qual que é o objetivo do ano dessa pessoa. Aí depois você vai aprofundar um pouco para tentar absorver dele ou dela o que eles entendem que podem impedi-los de chegar nesse objetivo, que daí são as dores. E aí, o terceiro ponto, né, do nosso checklist é você tentar conduzir a conversa para uma escala de prioridade. Ok, desses 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, né, ou dores que você entende que podem impedir vocês de chegarem nesse objetivo, qual que é a que causa mais impacto? Ou qual que é a que tem potencial de causar menos impacto? É fazer uma escala de prioridade. Porque se lá ao longo do ano você precisar, por conta de orçamento, de tempo, de recurso, de o que é que seja, tomar uma decisão de fazer um ou outro, essa escala de prioridade que você define agora no começo é o que vai te ajudar a guiar até essa conversa. E quando você precisar fazer isso, vai ser muito mais fácil você chegar e falar assim, ó, como a gente conversou, lá no começo do ano você me disse que, né, essa era a prioridade da sua área, ou essa era as que causava mais impacto. Continua assim? Continua. Então, por conta disso, a gente vai fazer essa dessa forma, essa não vamos fazer, e por aí vai. Mas é fundamental você ter essa clareza. Senão, meu, na hora de É tomar isso aí. decisão, sabe aquela E história do aí, que, tipo, quem grita mais leva? A maneira de você evitar o quem grita mais leva é ter essa conversa decente no começo e entender de fato o que realmente importa. a gente já vai caindo aí na terceira pergunta, né? Que é com base nessa conversa, né? E qual é o risco de uma conversa dessa se você não tem uma estrutura e se você não está atento a algumas coisas? Vira uma lista de pedidos. E aí Uhum. você é quase um garçom colhendo todos os pratos ali de resolução de problemas, como se você pudesse resolver tudo em Uhum. 6 ou 1 mês, 1 ano, né? Seja. Então, quando vem essas necessidades, assim, é óbvio que você às vezes teve uma mudança estrutural, chegou uma pessoa de fora, ele viu várias oportunidades, sempre vai ter muita coisa. E aí, qual que é a importância de você estar atento ali na hora? É você sair dali, ok, você me mandou 10 dores. Você tem 10 coisas para resolver esse ano. Qual vai ser a sua prioridade? Quais são as 3 prioridades? Ou de tudo isso aqui que você me pediu, Uhum. você gostaria que eu fizesse? Me dá as 3. Porque você também não pode sair abrindo 10 projetos, abrindo 10 Não. ações, você não vai dar conta. Você não vai fazer com qualidade, você não vai fazer com profundidade. Então é mais fácil começar aos poucos, né? E resolvendo as dores, e aí a gente volta a falar de Pareto, adoro regra de Pareto, que é ali onde dói mais, né? E você começa por ela. Então também, né, amigo,
sair dali com a priorização. Ok, Sim, você está sim. com isso aqui, mas qual é a sua priorização? Que você vai precisar tomar decisões difíceis ao longo do processo. Isso é um fato. Ou por falta de dinheiro, ou por falta de recurso, ou por falta de tempo. Enfim, vai ter que acontecer. É muito comum. Porque as organizações, elas são, né, vivas. Elas mudam, tal. E a hora que alguém chegar gritando, mas agora eu preciso... Não, peraí. Se me falou isso aqui, o que É, mudou? E se mudou, me deu tempo razoável para poder me adaptar também. Não é só chegar no louco pedindo que acho que vai sair um pãozinho quente, um pastel aqui. Essa conversa, quando bem feita, eu diria que ela, sei lá, reduz em 70, 80% as suas conversas de pastelaria ao longo do ano. Porque você vai ter embasamento para discutir, para conversar. Sabe aquela história que as pessoas falam, eu preciso aprender a falar não. Não é que você precisa aprender a falar não. Você precisa aprender a escutar primeiro, ter as informações, para quando chegar a hora de falar não, você falar assim, cara, é por isso que eu estou falando não. Você se sentir confiante para falar o não. A gente deixa de falar o não ao longo do processo porque a gente está tão perdido quanto. Aí quem grita mais leva. Aí você sai falando sim é. para tudo, porque você não tem embasamento para falar não. Agora, quando você faz essa conversa executiva, tem esse checklist bem feito, as chances são que você vai controlar seu destino muito mais do que, né, as urgências do negócio. E aí a gente parte para o quarto item do checklist, que é, pegando o exemplo da Thalita, a pessoa trouxe 10 dores, ou 10 situações que ela entende que podem impedir ela de chegar naquele grande resultado do ano. Aí foi lá e a nossa amiga tá matando o pernilongo ali, que é muito Tá legal. difícil, gente. Ah, É é. Brasil, Aqui, verão. aqui né, abre aspas, aqui no Canadá, né, no inverno não tem pernilongo, então não tem barata, é coisa É só aqui que maravilhosa. você vai ver no meio do vídeo do YouTube a pessoa matando pernilongo, entendeu? Pernilongo. Né, enfim. Aí você vai entender dessas 10 coisas que podem impedir a pessoa de chegar no onde ela quer chegar no final do ano. Ela vai listar as 3 principais. Dentro dessas 3, você vai fazer a seguinte pergunta: legal, quais pessoas ou quem vai ser o sponsor de cada uma dessas? Porque pode ser que você esteja conversando com um vice-presidente e ele vai indicar alguns diretores de áreas que vão ser os sponsors que vão te dar apoio para cada um desses 3 principais pontos. Pode ser que esteja conversando com um diretor e ele vai falar, sou eu mesmo, ou é esse meu gestor, esse meu gestor. O fato é, você precisa sair dessa conversa com o nome de quem são as pessoas que vão te dar apoio ao longo desse processo. E que tipo de apoio seria esse? E a pessoa do outro lado pode perguntar, ué, mas por que você precisa do nome de um sponsor? É o seguinte, quando eu enviar um convite, por exemplo, de treinamento, eu preciso que esse sponsor ele reforce esse convite para a equipe. Ele diga para essas pessoas que eles têm que participar. Quando eu tiver uma determinada atividade ou ação para fazer, eu preciso que esse sponsor esteja junto, participe e faça, para mostrar para o time que aquilo é importante. Então, esse é alguns, né, dos papéis do sponsor. Então, é fundamental que para cada dor você tenha um nome responsável para te dar esse apoio. Pode ser um nome só que vai dar apoio para tudo, pode ser um para cada, e aí depende de cada tamanho de organização. Mas é fundamental que no seu checklist esteja quem é a pessoa que, quando eu precisar, vai estar junto comigo, que é a pessoa do seu time que vai estar junto comigo para dar apoio nesse projeto. E aí, às vezes, você pode estar pensando assim, mas o que mais faz um sponsor, né? Às vezes você nunca ouviu esse termo, inclusive. O sponsor nada mais é que um patrocinador, a pessoa que vai estar ali com você, te ajudando a Uhum. entender e como resolver aquela dor. E muitas vezes, esse patrocinador, esse sponsor, ele também vai te ajudar a aprofundar ainda mais na dor que a gente precisa resolver. Exatamente. Porque, óbvio, naquela conversa ali de uma hora e meia, você não vai conseguir aprofundar tudo. E aí, aquela pessoa, e se você viu o nosso vídeo da semana passada, você vai entender a importância de você aprofundar as análises antes de sair fazendo as coisas. Ele vai te ajudar a entender isso, né? E mais que isso, ele também vai te ajudar a validar a sua solicitação técnica. Porque, mas Thalita, você não disse que nós somos os especialistas? Sim, nós somos os especialistas, os criativos, a pessoa que vai criar, mas será que você fez a coisa certa? Será que não precisa de uma validação mais técnica? Porque, por exemplo, eu consigo desenhar algumas soluções de treinamentos, sei lá, de vendas.
Só que, tecnicamente, o detalhe do que significa, eu não sei validar tecnicamente, porque eu Sim. não sou vendedora. Aquela pessoa consegue. Até, por exemplo, sei Então, lá, você vai precisar contratar um fornecedor. Cara, eu quero um treinamento de desenvolvimento de JavaScript, sei lá, uma tecnologia aí. Você vai conversar com alguns fornecedores, mas alguém precisa estar junto com você para dizer, cara, essa empresa realmente manja do que eles estão falando para é poder isso treinar aí. a gente. E às vezes, amigo, já te precisei de sponsor para validar o instrutor, para Sim, ver se o perfil do instrutor vai conectar com aquele grupo. Porque exato. também tem isso. Então, assim, o sponsor nada Então, mais é que a veja, pessoa que vai te ajudar a construir as coisas, né? o sponsor patrocinador não é só o cara que vai dar orçamento para você, não. Como muitas pessoas acham, o sponsor é aquele É, que está pagando o projeto. Não. É não. também, né? Mas não é só isso. É uma pessoa que ao longo do processo ele precisa estar engajado. Se quem te pedir alguma coisa, falar assim, não, mas no meu time não tem tempo para isso. Cara, se o seu time não tem tempo para isso, eu não tenho tempo para isso. Essa deveria ser a sua resposta. Se você, tipo, É isso aí, Brasil. se o seu time não tem Isso se tempo para chama isso, eu também não vou coragem. ter tempo para isso. Porque eu vou fazer com quem tem tempo que tá a fim de resolver, porque aqui não é fórmula mágica, não. Ó, manda para TD que eles põem o pessoal numa caixinha lá e sai transformado. Não é assim que funciona. Então, precisa de ter esse nome. E, e um último motivo, se você já não entendeu a importância desse sponsor, de você ter sponsor, é que ele vai conseguir te ajudar a trazer exemplos reais de falas, de expressões, de dificuldades, de situações que vai te ajudar a modelar aquele treinamento, aquela solução, para que as pessoas olhem e falem assim, Sim. nossa, mas a Thalita está trabalhando aqui? A Thalita, onde tem a gravação aqui? É isso. Então, esse sponsor também ajuda. Por exemplo, às vezes a gente contrata uma consultoria externa para treinar, que vai ali ajudar a consultoria no tal do briefing, né, amigo? No briefing, A colocar case modelar os real, exemplos. case reais para discussão, enfim, tudo isso. É, Então, recapitulando aqui, ó, se você quer um checklist que não pode faltar para uma conversa executiva que você vai ter com quem está demandando o projeto, então vamos lá. Primeiro ponto, você ter clareza de qual é o objetivo do ano daquela área que está te demandando um projeto. Segundo, quais são as dores? Então, né, listar as dores ou aquilo que essa pessoa que está te pedindo algo entende que possa impedi-la de chegar no objetivo que ela quer. Terceiro, dessas dores, qual que é que dói mais? Qual que é que dói mais ou menos? E qual que é que dói menos? Você precisa ter uma escala de prioridade. Para daí sim você encontrar no quarto. Nossa, é mó ruim fazer o quarto. Você está na sequência, assim, é mó ruim. O quarto, que são as pessoas, os sponsors, os patrocinadores que vão te dar apoio para essas dores. E todos esses apoios que a gente acabou de comentar, né, no final. E aí, por último, e não menos importante, talvez muito mais importante, que a gente ainda não falou, mas a gente vai falar agora, que é quais são os indicadores de sucesso. O que de fato vai dizer para você e para esse sponsor, para essa pessoa que te pediu lá na frente, que o projeto foi um sucesso ou não. Por isso que a gente fala, não é um indicador de satisfação, não é se o pessoal gostou do coffee, não é se o pessoal achou bonitinho o material que você entregou, não é isso. É qual o indicador de sucesso da área, aquilo que ele queria atingir, como que você vai medir lá no final que T&D contribuiu para que aquilo melhorasse. Isso é importante, tá? Contribuiu, porque a gente também não é salvador da pátria, não é o treinamento que vai resolver a resolver coisa, todas vai as dores. contribuir para a resolução. A postura do líder ao longo do ano, uma série de atividades que eles vão fazer, são partes da entrega. T&D contribui para essa entrega. Então é fundamental que você finalize a conversa com a pergunta: o que vai dizer lá na frente que nós tivemos sucesso? Qual é o número que você vai olhar e vai falar: cara, que demais, a gente chegou onde a gente queria chegar? E para você que segue o nosso canal, que segue o nosso Instagram, que sempre ouve a gente falando disso, é essa pergunta que vai fazer você parar de ter indicadores do Lero Lero e começar a ter indicadores de negócio. Seja Muito bem-vindo bem. ao mundo dos negócios. Então, é assim que a gente descobre, gente. Tão simples quanto. Perguntando. Né? Então, eu costumo dizer que eu não gosto de sair fazendo nada se eu não tenho isso muito bem claro na minha cabeça, né? Na Porque isso vai dúvida, fica validar na no final das cabeça. contas. Qual é o número?
What's a number? Porque daí quando você perguntar qual que é o indicador de sucesso, cara, pode vir um monte de lero-lero para você, um monte de Brá, blá blá brá, blá. brá, brá, brá. Aí se você falar, legal, que bom, que bacana, que interessante saber disso, mas qual o número? Tenta reduzir. O quanto mais você conseguir resumir em um número ou em alguns números que vão ser o indicador, melhor, porque no final do dia você vai precisar transformar o que é que seja que a pessoa fala em E um número. número? O número de quantas promoções internas, quantas reclamações de clientes a mais ou a menos, vai ter que ter um número. Indicador é número. E se não tem número, não é indicador. É um bom bate-papo. Então, fica com isso na cabeça. A conversa precisa terminar aí. Qual é o número, amigão? Qual é o número, amigão? Onde a gente vai perseguir aqui? E com essas 5 perguntas, a gente encerra o nosso checklist Ó, de perguntas. já encaixou. Entende? Ó. 5 Ó, perguntas. 5. Tchau. Até o próximo vídeo. Muito bom, muito bom. A gente se vê no próximo vídeo nesse canal, meio-dia, horário de Brasília, terça-feira. Isso aí. Até semana que vem. Tchau. Até mais.